A eleição do Papa, sucessor de São Pedro, é um dos momentos mais solenes da vida da Igreja. E os protagonistas diretos deste processo, desde séculos, são os cardeais eleitores, membros do colégio cardinalício a quem é confiada a altíssima responsabilidade de discernir, sob a luz do Espírito Santo, aquele que deve guiar a barca de Pedro. Mas quem são esses homens? Qual o seu papel na Igreja? E o que representam? Origem e missão dos cardeais. A palavra cardeal vem do latim cardo, que significa eixo ou ponto de apoio. Desde os primeiros séculos da Igreja, certos clérigos de Roma eram considerados como colaboradores mais próximos do Papa, especialmente os responsáveis pelas principais igrejas, as chamadas titulares, e pelas regiões eclesiásticas da Diocese de Roma. Com o tempo, estes clérigos passaram a formar um corpo consultivo estável do Papa. No século XI, o Papa Nicolau II instituiu oficialmente que a eleição do novo pontífice caberia exclusivamente aos cardeais, e não mais a imperadores, nobres ou ao povo romano. Hoje, os cardeais continuam sendo os conselheiros principais do Papa e durante a sé vacante, isto é, quando não há Papa, são os responsáveis por eleger o novo sumo pontífice. Quem pode ser cardeal? Os cardeais são nomeados pelo Papa e, tradicionalmente, devem ser homens de vida reta, doutrina segura, fidelidade à Igreja e sabedoria pastoral. Embora possam ser escolhidos entre diáconos, padres ou bispos, o costume atual é que todos sejam ordenados bispos, a menos que recebam dispensa especial. Eles são designados como membros de um dos 3 ordines do colégio cardinalício. Cardeais bispos, os mais antigos e próximos ao Papa. Cardeais presbíteros, geralmente arcebispos de grandes dioceses ao redor do mundo. Cardeais diáconos. Muitos deles trabalham na Cúria Romana. Embora sejam originários de diversas nações, todos são encardinados simbolicamente em Roma, participando da unidade com a sé de Pedro. Quem são os eleitores? De acordo com a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por São João Paulo II em 1996, e atualizada por seus sucessores, somente os cardeais com menos de 80 anos na data da morte ou renúncia do Papa têm direito a votar no conclave. O número máximo de eleitores é fixado em 120, mas pode variar em momentos específicos. Eles são chamados cardeais eleitores, e têm o dever de participar pessoalmente do conclave, salvo impedimento grave e justificado. O que representam os cardeais eleitores? Muito além de representantes geográficos ou políticos, os cardeais eleitores são testemunhas da universalidade da Igreja. São pastores, ou colaboradores de pastores, provenientes de todos os continentes, unidos pela fé católica e pela fidelidade à Cátedra de Pedro. Eles têm a missão sagrada de escolher o Papa não como diplomatas, nem como ideólogos, mas como homens de oração, atentos à voz do Espírito Santo. Seu voto deve ser secreto, livre de influências humanas e fundado no desejo sincero de ver a Igreja bem conduzida em tempos desafiadores. Cada cardeal eleitor carrega, no momento do conclave, o peso de séculos de tradição, a esperança dos fiéis e a responsabilidade de responder à vontade divina. Um serviço de comunhão com Pedro. Mesmo após o conclave, os cardeais continuam a ser colaboradores próximos do novo Papa, oferecendo conselhos, desempenhando funções importantes na Santa Sé e representando a Igreja em missões diplomáticas ou eventos internacionais. São chamados a viver em humildade, fidelidade à doutrina e espírito de comunhão com o Sumo Pontífice, cuja missão é confirmar os irmãos na fé. Conclusão. Os cardeais eleitores são mais do que simples votantes. São guardiões da tradição, servos da Igreja e instrumentos, por excelência, da ação do Espírito Santo na eleição do Papa. Sua missão é sagrada e, por isso, todo fiel católico é chamado a rezar por eles, para que hajam com discernimento, coragem e docilidade ao Espírito, escolhendo um verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo. Escolher o Papa é uma tarefa humana, mas não meramente humana. É um mistério iluminado pela fé e sustentado pela oração. Tradição da Igreja sobre os conclaves.